E aí, galera, tudo certo? Bem, pessoal, a gente já discutiu a parte teórica, fez alguns exemplos. Agora eu vou falar aqui um pouco da parte de resistores no dia a dia. Como é que a gente utiliza esses resistores? Você certamente já utiliza, só para a gente tentar entender melhor, você entender melhor esse funcionamento no dia a dia, tá? Esse vídeo tem esse objetivo, tá? Então, primeiro, é o disjuntor, tá? Então, o circuito residencial sempre tem um disjuntor, né? Então você, é, qual é o objetivo de um disjuntor, gente? Basicamente é ter um limite da corrente, tá certo? Então eu tenho um circuito e aí vai passar uma corrente, né? Tem a tensão e aí vai passar uma corrente, né? Pelo disjuntor e aí a corrente ela vai estabelecer um limite máximo. À medida que você ultrapassa essa corrente, então o disjuntor dispara e aí o circuito ele é interrompido, tá? Então o circuito residencial é protegido por uma chave disjuntora, né? Um disjuntor colocado na entrada da rede, logo após o ponto A, que é justamente esse ponto A aqui. Então a gente tem aqui a fonte, o ponto A, esse ponto B, e a gente tem alguns eletrônicos, né, eletrodomésticos aí. Então é, a gente tem a geladeira, a TV, duas lâmpadas, tá certo? A chuveiro elétrico, tá certo? O ferro. Então a gente tem aqui o disjuntor e esse disjuntor tem um limite de 60 amperes, tá? Então e aí aqui a gente tem a tensão, né? A tensão que é submetida a esse circuito de 120 volts, né? Tem uma lâmpada, né? A lâmpada vem com a especificação, a potência de 60 watts, tá? Então 60 watts. Então a gente vai ter o seguinte: a gente utiliza aquela fórmula lá, né? Que potência é igual a corrente vezes tensão, ou pio, né? Que geralmente o pessoal chama aí para facilitar a decoreba, né? Mas a potência é igual a corrente vezes tensão, e aí a gente tem, se a lâmpada ela tem uma potência dissipada de 60 watts, então basicamente a gente pega 0,5 vezes 120 que dá 60 watts, tá certo? Tranquilo? E aí a gente tem outra lâmpada, então passa uma corrente, e aí você observa que vai sempre somando aqui, ó, 1 ampere. Então quando eu coloco uma TV aqui, ó, coloco uma TV, então essa TV aqui está passando uma corrente de 2 amperes. Então ela tem uma potência dissipada aqui, uma potência que está sendo dissipada de 240 watts, né? Então 2 vezes 120 dá 240. Aí eu tenho uma TV, perdão, a geladeira. Então, a geladeira, você observa que a geladeira vai ter uma potência também de 240, né? Que 2 vezes 120 dá 240. Então, vai sempre somando. Então, tem 0,5 passa na primeira lâmpada, 0,5 na segunda, 5 ampere. E aí eu tenho a TV, né? Passando 2 ampere e a geladeira 2 ampere. E aí o próximo a ser ligado na casa é o chuveiro elétrico. Então você já deve ter ouvido falar, né, que o chuveiro elétrico ele tem uma potência muito alta, então tem um gasto de energia maior. Então ele tem uma potência que está sendo dissipada alta, não é isso? E aí então precisa de uma corrente maior. Então nesse caso aqui no circuito ele tem uma corrente de 45. E aí o que acontece? Perdão. O que acontece, gente? Quando a gente liga o ferro, então o funcionamento do ferro elétrico, que utiliza uma corrente de 15 amperes, a corrente total do indutor passaria para 65. Então, com duas lâmpadas funcionando, a TV funcionando, a geladeira funcionando e o chuveiro elétrico funcionando, eu tenho uma corrente de 50 amperes. E aí, quando eu ligo o ferro, que utiliza uma corrente passa de 15 amperes, então passa para 65, então é mais do que 60 que é o limite, e aí o disjuntor ele dispara, tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido aí esse circuito de uma casa utilizando aí um disjuntor, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Outro dispositivo aí que vocês utilizam, né, na casa é o chuveiro elétrico, como a gente já discutiu. Então aqui está o chuveiro elétrico e dentro do chuveiro elétrico a gente tem essas resistências, né? Tem essas resistências. Então, tem essas resistências aqui. E aqui basicamente dá para controlar. Então, tem uma chave, né? Aqui o circuito está desligado,
tá? O circuito está desligado. Então, a gente tem uma água fria, né? Então, o circuito está desligado, água fria, tá? E aí, eu tenho, se a chave for colocada no ponto D, eu vou ter essa resistência aqui, ó, de 2,4, né? Mais 1,6. E aí eu tenho uma resistência equivalente aqui de 4, né? 2,4 mais 1,6 dá 4. E aí eu também tenho esse circuito. Quando a chave vem aqui para B, né? Quando vem para B, aí a gente tem somente essa resistência de 2,4, tá certo? E aí a gente tem essa relação, gente. Então, primeiro, quando o circuito ele está em C, né? Quando a chave está em C, ou seja, está desligado. Então, primeiro, você tem uma resistência infinita. Então, basicamente é o seguinte: quando o circuito ele não tá desligado, então significa como se a gente tivesse uma resistência é, grande, tá certo? Uma resistência grande que faz com que a gente não tenha corrente, né? Então, por isso que a gente coloca infinito. É como se a resistência ela tivesse tendendo a infinito, ela fosse muito grande e faz com que a gente não tenha uma corrente, tá certo? Então, por isso, esse infinito aqui. A corrente no circuito é zero porque não está tendo corrente, né? Então, a chave ela está fechada. A potência dissipada nas resistências é zero, então a água é fria, tá certo? Aí em D, quando está em D, o que acontece, gente? Eu vou ter essas duas resistências aqui em série, 2,4 mais 1,6, que dá 4 ohms. Então, e aí eu vou ter, com essa tensão aqui, ó, a tensão é 120, a tensão é 120, então se eu pegar 120 dividido por 4, dá 30 amperes. Então, a corrente é 30, tá certo? E aí a gente tem em D, como a resistência ela é menor, não é isso? Perdão, como a resistência ela é maior, 4 ohms, em relação a B, então como a resistência ela é maior, então você vai ter uma corrente menor, então você vai ter uma corrente de 30, e aí você pegando, utilizando o cálculo da potência dissipada, né, que é resistência vezes corrente ao quadrado, né, ou seja, 30 vezes 30 vezes 4, a gente tem essa potência dissipada de 3.700 watts, tá certo? Então a água é morna. Então, quando a chave está em D, quando a chave está em D, o que acontece, gente? A gente tem uma resistência maior, o que implica em uma corrente menor. Então, essa corrente menor implica em uma corrente, numa potência dissipada menor. Então, quando eu tenho uma potência dissipada menor, eu tenho menos aquecimento da água. Então, eu tenho uma água morna, tá certo? Agora, quando a chave está em B, então eu tenho uma corrente, eu tenho uma resistência de 2,4, né? Porque quando está em B, ó, quando está em B, só essa parte aqui do circuito está funcionando. Então essa resistência ela não está funcionando. Então eu vou ter uma resistência menor e como a gente aprendeu, se a resistência é menor, então a corrente é maior. Então como a corrente é maior de 50 amperes, a gente utiliza aqui basicamente corrente, ela não vai ser igual à tensão, que é 120, dividido pela resistência, que é 2,4. Então, vai ser 50, tá? E aí, a corrente ela é maior. Então, como a corrente é maior, então isso implica em uma potência dissipada maior. E aí, a gente tem que a água vai ser quente. Então, a relação da água, da temperatura da água está relacionada à potência dissipada. Então, quanto mais potência é dissipada, maior a temperatura da água, tá certo? Maior a temperatura da água. Então, no caso B, a gente tem uma água quente. Então, esse circuito vai controlar se a água vai ser fria, a água vai ser morna ou a água vai ser quente, tá certo? Espero que você tenha entendido. E aí a gente tem o reostator, o potenciômetro, tá certo? O funcionamento é simples e é baseado no fato de que a resistência varia com o comprimento do resistor a ser percorrido por uma corrente. Aqui está o símbolo, né, do potenciômetro, do reostato, né? Aqui está os símbolos do circuito, tá certo? Basicamente, o objetivo é o seguinte, gente. Aqui eu tenho as resistências e eu tenho o ventilador, né? Então, tem o ventilador. Eu vou ter a resistência do ventilador e tenho essa resistência aqui, ó, que a gente chama a resistência do
reostato, tá certo? O potenciômetro, tá certo? E aí ela aumenta de acordo com a posição, tá, gente? Então, aqui, ó, no ponto B, eu tenho uma resistência maior, Então, a gente aprendeu que a resistência está associada ao comprimento do resistor. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá certo? Então, aqui, ó, nessa situação aqui, eu tenho um resistor maior em funcionamento, então eu vou ter uma resistência maior e uma corrente menor, né? Aqui eu tenho um resistor colocado no meio do comprimento, então eu tenho uma resistência sendo diminuída ao meio, tá certo? E aí, o que acontece? A corrente ela vai ser maior, porque aí eu reduzi a resistência, né? Eu diminuo o comprimento de funcionamento e aí eu diminuo a resistência. Então, com menor a resistência, maior a corrente. Então, a corrente aqui nessa do centro é maior do que a corrente aqui. E aqui eu colocando aqui sem utilizar a resistência total aqui, essa resistência toda aqui, eu vou ter um circuito com uma corrente menor. Então, a resistência aqui do reostato vai ser zero, né? Vai ser zero, tranquilo? E aí eu vou ter resistência somente do ventilador. E aí eu vou ter uma corrente maior. E, consequentemente, a velocidade aqui vai ser maior do que aqui, né? Aqui vai ser meio termo e aqui vai ser uma velocidade menor. Então, esse é o princípio físico, né, de você controlar a velocidade do ventilador, porque aqui você está controlando a corrente, tá certo? Você está controlando a corrente. Então, quanto maior a corrente, maior a velocidade. E aqui a gente tem circuitos com lâmpadas, gente. Isso aqui ajuda muito a gente entender a parte dos circuitos elétricos, né? Aqui eu tenho duas lâmpadas ligadas em paralelo. Então a gente já fez lá um exemplo lá na simulação. Como elas estão ligadas em paralelo, a corrente não é a mesma. Então quando eu queimo essa daqui do centro, então essas outras duas estão funcionando, tá? Continuam funcionando, tá? Estão ligadas em paralelo. Então aqui dá para a gente ter uma noção da questão do valor da corrente. Então, aqui, com essas três lâmpadas, nessa região aqui a gente tem uma corrente de 0,36, aí 0,2 vai para L1, depois 0,2 vai para L2 e aqui vai ficar 0,24, né? E aí é dividido. Então, 0,12 para cá e 0,12 para cá, tá? Então, sempre vai passar a corrente 0,12. Lembrando que essas lâmpadas, elas são idênticas, tá certo? Então, vai passar 0,12 para todas, tá? Em todas as três. Só que aqui nessa parte aqui é 0,36, aí é dividido, né? Então, fica 0,12 para cá, para essa lâmpada, aqui vem 0,24, aí 0,12 para essa lâmpada e 0,12 para essa, a corrente é dividida. E aí elas continuam com 0,12 passando pela lâmpada, né? Quando eu queimo essa, né? Quando eu queimo essa lâmpada, tranquilo? Então esse circuito aqui ele é interrompido. E aqui o que passa por aqui é 0,24, tá certo? Aí eu tenho a questão das lâmpadas em série. Então, uma lâmpada em série, eu tenho uma intensidade luminosa aqui. E aí quando a lâmpada ela é queimada, eu retiro a lâmpada, então a outra apaga. Então, porque elas estão ligadas em série, e a corrente que passa numa lâmpada é a mesma que passa na outra, tá certo? Então, quando eu queimo a lâmpada, eu retiro, eu estou basicamente abrindo a chave, tá? Então, estou interrompendo a corrente, tá certo? Aqui tem outro caso, o caso 3. Nesse caso 3, a gente tem a lâmpada L1, L2 e L3. Então, a corrente que passa aqui em L1, ela é maior, tá certo? Ela é maior. Então, você vê uma intensidade luminosa maior aqui. E aí, quando chega nesse ponto bem aqui, a corrente é dividida para L2 e para L3. E aí, a corrente é dividida, só que como ela é dividida ao meio, porque elas são idênticas, você observa a intensidade luminosa aqui menor, né? Menor. A intensidade de L2 é igual a L3, né? Porque elas são idênticas, mas as duas estão menores do que a L1, tá? Apesar que L3, L2 e L1 são idênticas, mas o que acontece é que está passando uma corrente menor, porque quando chegou nesse ponto aqui, a corrente ela se dividiu, tá? Ela se dividiu. Aí nesse caso aqui a gente
retira a lâmpada ou essa lâmpada L2 queima. Então o que acontece? Quando ela queima, então esse circuito aqui ele vai ser interrompido. Então não vai passar corrente por esse circuito. Aí eu vou ter a mesma intensidade L1 e L3. Você observa que a intensidade luminosa é a mesma, tá? Porque a corrente aqui vai ser a mesma, que passa em L1 e em L3, tá? Para fechar, a gente vai discutir aqui a parte do curto-circuito. Eu tenho um liquidificador, então o liquidificador tem aquelas velocidades que a gente utiliza lá, o reostato, né? Para você controlar. E o que é o curto-circuito, gente? O curto-circuito, basicamente, o que acontece aí na casa de vocês. Eu tenho dois fios, só que eles estão encapados. Então, quando ele derrete, um fio entra em contato com o outro. E aí acontece o que a gente está sempre discutindo aqui. Então, tenho aqui o fio, né? Que vai a corrente para o liquidificador, né? E aí o que acontece aqui, gente? Quando esses dois fios estão ligados a, por exemplo, derreter aquela parte isolante, né? Então, e os dois fios entram em contato. O que acontece? Pega fogo, né, na sua casa. Mas por que isso? Porque justamente é o seguinte, aqui vem a corrente, né? E a corrente, ao invés de como os fios estão ligados, ela observa o seguinte: não tem resistência, então ela prefere circular por aqui. E aí você tem uma alta velocidade de movimento dos elétrons, e aí tudo começa a explodir, tá? E aí você tem a parte do curto-circuito. E o curto-circuito é justamente isso: quando os fios se conectam, e aí você tem o seguinte: você não tem um movimento dos elétrons que vai até o ventilador. Ele começa a circular somente aqui mesmo, tá? Então o resistor está em curto-circuito se as suas extremidades estiverem no mesmo potencial elétrico. Então aqui você tem o mesmo potencial elétrico, tá? Então essas duas extremidades aqui estão no mesmo potencial elétrico, que é o 120. E aí a corrente só vai circular aqui, ela não vai tentar ir aqui para o liquidificador. Então por isso que pega fogo, né? Ela começa a circular em alta velocidade. E aí você tem uma corrente alta e você tem um aquecimento, né? E aí pega fogo na casa, né? Esse é um curto-circuito, é isso que acontece, né? Os fios eles entram em contato e aí a corrente, ao invés de ir para essa região aqui que tem uma resistência, ela simplesmente fica passando por aqui, tá? Para fechar a parte de curto-circuito e esse vídeo, a gente tem duas lâmpadas aqui e é o que acontece, gente. Fazer um curto-circuito aqui, eu pego esse fiozinho vermelho, conecto aqui, ligo aqui e ligo essa ponta e aí essa lâmpada ela vai estar em curto-circuito. Não precisa não necessariamente ela queimar, tá? Por mais que ela funcione, nesse caso ela não irá funcionar. Por quê? Eu tenho as lâmpadas aqui, ó, você observa que elas são idênticas, têm a mesma intensidade luminosa. Só que aqui você vai ter uma corrente maior nessa. Por quê? Porque você vai diminuir a resistência. E aí você tem a corrente, ela chega aqui. Quando ela chega aqui, ela observa esse fio. E aí esse fio ele não tem resistência. Ao invés de ir para a lâmpada que tem uma resistência, a corrente ela é esperta. Ela prefere ir pelo fio. E aí vai haver uma corrente elétrica nesse fio. E aí essa lâmpada vai estar em curto-circuito. Tá ok? Não estará funcionando. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.